A voz de Ana rasgou o ar úmido da casa de fados na Alfama como uma navalha afiada, e quando nas paredes forradas de azulejos azuis e brancos que pareciam chorar com ela. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, cantou, mas as palavras se transformaram em um lamento pessoal, um grito sufocado por anos de segredos. Seus olhos, negros como o Tejo à noite, fixaram-se em Maria, sentada na primeira mesa, o rosto iluminado pela luz tremulosente das velas. Maria não piscou. Não aplaudiu. Não disse uma palavra. Apenas o silêncio, um silêncio que Ana sentiu como um tapa na alma, confirmando que seu coração já temia. O amor que ela guardava como um tesouro escondido nas dobras das saias pretas de fado era, afinal, uma ilusão solitária. Naquele instante, enquanto o último acorde da guitarra portuguesa se dissipava, Ana soube que fugiria de Lisboa na manhã seguinte, deixando para trás não só a cidade de Sete Colinas, mas o pedaço de si que ainda acreditava em finais felizes. Era o verão de 2015, e Lisboa fervilhava com o calor que subia do rio, misturando-se ao cheiro de pastéis de nata frescos das confeitarias e ao perfume salgado do Atlântico. Ana tinha 28 anos, filha de um pescador do cais do Sodré que morrera cedo demais, vítima das ondas traiçoeiras que tanto amava. Cresceu nas ruas estreitas da moraria, onde o fado nascia como um lamento coletivo, e aprendeu cedo que o amor, na tradição portuguesa, era sempre tingido de saudade, aquela melancolia doce e amarga que os poetas cantavam como se fosse uma bênção. Mas o amor de Ana por Maria não era poesia, era uma ferida aberta, sangrando devagar desde a infância. Elas se conheceram aos 10 anos, na escola primária de Alfama, onde as crianças corriam entre os varais de roupa estendidos como bandeiras de rendição. Maria era a menina de cabelos castanhos ondulados, olhos verdes como as vinhas do Douro e um sorriso que iluminava os dias chuvosos de outono. Filha de um professor de história e uma costureira, Maria carregava o peso sutil da classe média lisboeta, livros de Camões na mesinha de cabeceira e sonhos de viajar para além do horizonte que o Tejo prometia. Ana, por outro lado, era a selvagem, a que escalava os telhados para roubar figos dos jardins vizinhos e cantava fados improvisados nas escadarias, imitando a avó fadista que morrera de tuberculose nos anos 70. Tu és como o fado, Ana, dizia Maria rindo, triste mas bela. E Ana, mesmo criança, sentia o peito apertar com aquelas palavras, sem entender porquê. Os anos passaram como os elétricos amarelos que subiam a colina da Graça, devagar, rangendo nas curvas, mas inexoráveis. Aos 18, elas dividiram um quarto apertado na pensão da tia Diana, enquanto estudavam, Ana no Conservatório de Música, sonhando em ser a próxima Amália Rodrigues, Maria na universidade, mergulhada nos arcanos da literatura portuguesa. Foi ali, numa noite de São João, com o ar cheio de cheiro de sardinhas assadas e fogueiras crepitantes, que Ana confessou. Ou quase. Estavam deitadas no chão, olhando o teto rachado, o vinho verde azedo ainda nos lábios. Maria, se eu te dissesse que te amo de um jeito que não é como irmãs. O que farias? As palavras saíram trêmulas, como uma corda de viola desafinada. Maria ficou em silêncio. Um silêncio longo, pesado como o manto de Nossa Senhora de Fátima. Depois, virou-se de lado e murmurou, não compliques as coisas, Ana. Somos amigas. Para sempre. E Ana, interpretando silêncio como rejeição, engoliu o choro e nunca mais tocou no assunto. A vida seguiu seu curso caprichoso, como o tramo 28 lotado de turistas. Ana tornou-se fadista nas casas de Alfama, sua voz rouca atraindo olhares melancólicos e corações partidos. Cantava de saudade por amores perdidos, mas no fundo, cada nota era por Maria. Maria, que se formou e começou a lecionar literatura no Liceu de Belém, onde as crianças recitavam Pessoa como orações. Ela namorou um rapaz chamado João, filho de armadores do Porto, e Ana assistiu de longe, bebendo gin tónico nos bares da Bairro Alto até o amanhecer. É o que as pessoas esperam, disse Maria uma vez, num almoço de domingo na casa dos pais dela, com o cheiro de bacalhau à brás pairando no ar. Casar, ter filhos, uma vida normal. Ana sorriu, mas por dentro, o soco veio. Normal para quem? Para as mulheres que, em Portugal, ainda sussurravam sobre amores proibidos nas confissões da Sé de Lisboa? A fuga de Ana foi impulsiva, como um fado que explode sem aviso.
Pegou o comboio para o Algarve na manhã seguinte àquela noite fatídica na Casa de Fados. Deixou uma carta curta na porta de Maria, o silêncio diz tudo. Adeus, minha saudade. No sul, sob o sol escaldante de Lagos, ela cantou em praias desertas, onde as falésias vermelhas ecoavam seus lamentos. Lá conheceu outras almas errantes, uma pintora espanhola que a beijou uma vez, sob as estrelas, mas Ana recuou porque nenhum toque apagava o fantasma de Maria. Anos se passaram assim, 7, para ser exata. Ana voltou a Lisboa esporadicamente, para atuar em festas de família ou enterros, mas evitava o bairro alto, onde as luzes neon piscavam promessas de liberdade que ela não ousava abraçar. Maria, enquanto isso, construiu uma vida que parecia perfeita aos olhos do mundo. Casou-se com João aos 25, numa cerimónia na igreja de São Roque, com ramos de laranjeiras florescendo precocemente em março. Teve uma filha, Clara, de olhos verdes como os dela, e uma casa em Cascais, com vista para o mar agitado. Mas à noite, sozinha na varanda, enquanto o vento salgado bagunçava as cortinas de linho, Maria ouvia fados na rádio e chorava. O silêncio daquela confissão aos 18 anos não era rejeição, era pânico. Pânico de uma rapariga criada com histórias de santas virgens e mães devotas, onde o amor entre mulheres era um pecado sussurrado nas sombras das tabernas. Ela amava Ana, amava desde as brincadeiras de infância, desde o primeiro beijo roubado num jogo de esconde-esconde que nunca fora esquecido. Mas o medo a calara e o casamento fora uma prisão disfarçada de normalidade. O reencontro veio como um vendaval de levante, inesperado e devastador. Era o outono de 2022 e Lisboa preparava-se para o Natal, com luzes piscando nas ruas do Chiado e o cheiro de castanhas assadas nas esquinas. Ana regressara para atuar na inauguração de uma nova casa de fados em Alfama, um espaço moderno com toques tradicionais, paredes de azulejo restaurados e guitarras penduradas como relíquias. Maria soube pelo Instagram uma foto de Ana no ensaio, legendada Saudades de Casa. O coração dela parou. Comprou bilhetes para a estreia, mentindo a João que era uma saída com colegas do liceu. Naquela noite, o ar estava carregado de expectativa, como antes de uma tempestade. Ana subiu ao palco vestida de negro, o cabelo solto como uma cascata de ébano, e começou com estranha forma de vida. Sua voz, mais madura agora, cortava o silêncio da plateia como uma lâmina. Maria estava na terceira fila, invisível na penumbra, mas Ana a viu no intervalo, aqueles olhos verdes, inconfundíveis, como faróis no nevoeiro do Tejo. O soco veio ali, no peito de Ana, anos de dor reprimida, interpretados como rejeição, agora confrontados pela presença real. Ela tropeçou nas palavras da próxima canção e desceu do palco antes do fim, correndo para o beco atrás do edifício, onde o cheiro de jasmim noturno misturava-se ao do rio. Maria, gritou Ana, encostada à parede úmida, o coração martelando como o badal de um sino na Basílica dos Mártires. Maria surgiu da porta dos fundos, o casaco de lã apertado contra o corpo, como se quisesse proteger-se do inevitável. Por que agora? Depois de tudo? As palavras de Ana eram um misto de fúria e súplica, e quando o drama dos folhetins portugueses que as avós contavam à lareira. Maria avançou um passo, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Eu nunca te rejeitei, Ana. Aquele silêncio. Era medo. Medo de mim, da família, de um país que ainda julga olhares trocados nas sombras. Ela estendeu a mão, tocando o braço de Ana pela primeira vez em anos, um toque elétrico, como o primeiro raio de sol após a chuva. Eu casei porque pensei que assim esqueceria. Mas cada dia sem ti era uma morte lenta, como o fado que cantas. O beco pareceu encolher, o mundo reduzindo-se àquele espaço entre elas. Ana sentiu o soco da realidade, não rejeição, mas uma prisão compartilhada, tecida pelas expectativas da sociedade portuguesa, aquela teia invisível de tradição católica, onde o amor lésbico era celebrado em sussurros nos bares de travesti do bairro Alto, mas condenado nos jantares de família. Elas falaram até o amanhecer, palavras jorrando como vinho do Douro, as noites solitárias de Maria, fingindo paixão por João, as turnê de Ana pelo Brasil, cantando para plateias que aplaudiam mas não compreendiam a profundidade da saudade, a filha Clara, que Maria descrevia com um amor feroz, mas que complicava tudo.
Eu não posso simplesmente deixar tudo, confessou Maria, a voz embargada. João é um bom homem, mas não é tu. Ana assentiu, o peito doendo com a verdade libertadora. Pela primeira vez, o silêncio entre elas não era barreira, era ponte. Elas se abraçaram ali, sob o primeiro raio de sol que tingia os telhados de alfama de ouro, e Ana sentiu anos de dor reprimida dissolverem-se como névoa ao calor do dia. Mas a liberdade tem seu preço, e o conflito veio rápido, como as ondas que quebram na costa da Nazaré. João descobriu as mensagens trocadas, inocentes no início, mas carregadas de emoção. Lembro-me do teu cheiro a jasmim na primavera de Ana. Eu sonho contigo todas as noites, como nos velhos tempos de Maria. Ele confrontou-a numa noite de dezembro, com a chuva batendo nas janelas da casa em Cascais como um réquiem. É ela, não é? A fadista. Sempre soube que havia algo errado conosco. João não gritou, falou com a resignação de um homem que cresceu ouvindo histórias de traições em Fado Nor, mas a dor em seus olhos era um espelho da Diana anos antes. Maria chorou, não por culpa, mas por libertação. Eu amo-a, João. Sempre amei. O nosso casamento foi uma mentira gentil, mas não posso mais viver assim. Ele partiu para o Porto no dia seguinte, levando memórias e uma parte da alma dela, mas deixando clara a custódia partilhada, um acordo amargo mas necessário, selado num café com vista para o mar, onde o sal no ar lembrava que as lágrimas portuguesas são eternas. Ana esperou, paciente como as oliveiras centenárias do Alentejo. Ela alugou um apartamento pequeno na Graça, com varanda para o castelo de São Jorge, e convidou Maria para jantares simples, cataplana de marisco fumegante, vinho verde gelado, conversas que fluíam como o Tejo em maré alta. Aos poucos, o romance floresceu, não com pressa, mas com a lentidão romântica das tardes lisboetas, passeando de mão dada pelo Jardim da Estrela, onde os pavões exibiam caudas iridescentes como promessas. Elas beijaram-se pela primeira vez num banco sob a alfarrobeira, o sol filtrando pelas folhas, e foi como se o mundo parasse, lábios macios, cheiro de lavanda no cabelo de Maria, o som distante de um acordeão na feira. A sociedade, é claro, não facilitou. A mãe de Maria, devota de Fátima, cortou laços, murmurando orações pela alma perdida da filha. Colegas no liceu cochichavam nos corredores, e Ana enfrentou olhares enviesados nas casas de fados, onde o machismo antigo ainda pairava como fumo de charuto. Mas Portugal mudara, ou pelo menos, fingia ter mudado. O casamento igualitário, aprovado em 2010, era lei, mas o coração das pessoas levava tempo a seguir. Elas encontraram refúgio na comunidade, um grupo de mulheres LGBTQ+, no Lisboa Factory, onde pintoras e escritoras se reuniam para debater Virginia Woolf ao som de morna cabo-verdiana, desfiles no período de Lisboa, com bandeiras arco-íris tremulando contra o céu azul. O CAO Trau veio no verão seguinte, durante a festa dos tabuleiros em Tomar, uma tradição medieval onde as mulheres carregam plataformas floridas na cabeça, simbolizando devoção e força. Maria convenceu Ana a ir, como forma de reconciliação com as raízes. Mas no meio da procissão, sob o sol impiedoso, a mãe de Maria apareceu, o rosto contorcido em fúria. Vergonha! Como ousas profanar isto com ela? Gritou, apontando para Ana, que segurava a mão de Maria. A multidão parou, um murmúrio coletivo subindo como uma onda. Maria, com a plataforma de flores tremendo na cabeça, largou-a no chão e enfrentou a mãe. O amor não é vergonha, mãe. É o que nos torna humanos, como nos fados que cantaste na minha infância. O soco final da realidade veio ali. A mãe, aos prantos, revelou um segredo guardado por décadas. Eu própria amei uma mulher na juventude. Uma costureira em Coimbra. Mas o padre disse que era pecado, e eu casei com o teu pai para esquecer. Não repitas os meus erros, filha. As palavras libertaram não só Maria, mas uma linhagem de dor reprimida, gerações de mulheres portuguesas silenciadas pela tradição, cujos amores eram sepultados como tesouros no castelo de Óbidos. Elas voltaram a Lisboa de trem, exaustas mas inteiras. Clara, aos 5 anos, abraçou-as na estação, perguntando inocentemente: por que a avó gritou? Maria sorriu, ajoelhando-se, porque às vezes o amor assusta as pessoas velhas. Mas nós somos novas, e ele nos liberta.
Os anos seguintes foram de cura lenta, como o vinho do Porto envelhecendo em cascos de carvalho. Ana gravou um álbum, Saudades Libertadas, com faixas dedicadas a Maria, baladas que subiram nas rádios, tocando em cafés de todo o país. Maria escreveu um livro de contos, inspirado na vida delas, publicado numa editora feminista do Porto, celebrando amores que desafiam o silêncio. Juntas, adotaram um cão vira-lata da praia de Carcavelos, chamando de Saudade, e plantaram uma vinha pequena no Douro, onde passavam verões colhendo uvas sob o sol dourado. Não foi um final de contos de fadas. Houve discussões, noites de dúvida quando o passado batia à porta, mas cada crise as unia mais, como as raízes das sobreiras no Alentejo entrelaçadas contra o vento. No dia do seu casamento civil, numa cerimónia simples no cartório de Alfama, com o Tejo como testemunha, Ana cantou para Maria uma versão personalizada da Aí Moraria, perdeste a mulher mais linda, mais simples que havia em Portugal. E Maria, com olhos verdes brilhando, respondeu, não a perdi. Encontrei-a em mim. Assim, em Lisboa, cidade de luzes e sombras, de fados e revoluções, duas mulheres transformaram o silêncio em canção, a rejeição em redenção e anos de dor em uma vida tecida de amor humano, imperfeito mas eterno. Porque, no fim, como diria Fernando Pessoa, amar é o eterno espanto, e elas, juntas, espantavam-se todos os dias. A vida em dupla não era um mar de rosas, mas um oceano português, calmo em dias de brisa, turbulento em tempestades. Ana e Maria navegaram os primeiros meses com a cautela de quem aprende a amar sem amarras. O apartamento na Graça, com suas janelas em arco abrindo para o mirador da Senhora do Monte, tornou-se um santuário. De manhã, Maria preparava o pequeno almoço, pão de milho torrado com azeite do Alentejo e queijo fresco de Serpa, enquanto Ana dedilhava a viola no balcão da cozinha, improvisando melodias que falavam de despertar suaves. Clara, aos fins de semana, chegava com mochila às costas, trazendo desenhos de conchas da praia e perguntas incessantes. Mãe, por que a Ana canta tão triste, está feliz? Maria ria, abraçando a filha. Porque o fado é como a vida, minha querida, tem tristeza para tornar a alegria mais doce. Mas por dentro, ela lutava com as cicatrizes. As noites em que João ligava, pedindo para ver Clara, traziam ecos do casamento, uma culpa residual, como o sal que fica na pele após um banho no mar. Ana percebia, é claro, seus olhos negros liam as almas como partitura. Fala comigo, amor, sussurrava, puxando Maria para o sofá gasto, coberto com um jal de Viana do Castelo bordado à mão. E Maria falava, das dúvidas, do medo de falhar como mãe, da pressão invisível da sociedade que ainda via uniões como a delas como moda passageira. Um dia, durante o mercado da Ladra, enquanto vasculhavam bancas de livros velhos e bijuterias de latão, Maria encontrou um volume amarelado de mensagem de Pessoa. Abriu ao acaso e leu em voz alta, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Ana parou, o coração apertado. É a canção que cantei naquela noite. A noite do silêncio. Maria fechou o livro, os olhos marejados. Eu sei. E sinto-me culpada todos os dias por aquele silêncio. Mas agora cantamos juntas. Elas começaram a criar rituais para curar as feridas. Aos domingos, subiam ao castelo de São Jorge, onde os pavões vadios bicavam turistas distraídos e sentavam-se nos muros, olhando a cidade estender-se como um tapete de telhados cor de laranja. Ali, Maria contava histórias da infância, as festas de São Martinho com Magusto e Aguapé, as procissões de Corpus Christi onde as ruas se enchiam de tapetes de flores. Ana retribuía com lendas da moraria, a lenda da Moura Saluquia, a princesa Moura que esperou séculos pelo amor perdido, simbolizando a paciência portuguesa no sofrimento. Mas o conflito maior veio da família. A mãe de Maria, Dona Isabel, uma viúva de 62 anos com mãos calejadas de anos costurando vestidos para a alta sociedade lisboeta, recusava-se a perdoar. Após a revelação em Tomar, ela trancou-se em sua casa no bairro Alto, rezando o terço e evitando chamadas. É contra Deus, dizia aos vizinhos, que balançavam a cabeça em solidariedade fingida. Maria, ferida mas determinada, escreveu cartas, longas, cheias de emoção, evocando memórias compartilhadas, o cheiro de bolo rei no Natal, as tardes a bordar lenços enquanto Dona Isabel cantava modinhas antigas. Mãe, o amor não rouba, multiplica.
Lembra-te da tua própria história. A resposta veio numa manhã de novembro, chuvosa como as saudades de exilados. Dona Isabel bateu à porta do apartamento, o guarda-chuva pingando no tapete. Eu vim. Para ver a neta, disse, os olhos desviando para Ana, que se levantou da mesa de desenho. O ar ficou tenso, como antes de um fado em menor. Clara correu para os braços da avó, quebrando o gelo com um abraço apertado. Avó, a Ana fez-me um colar de conchas. Dona Isabel tocou o colar, hesitante, e murmurou, é bonito. Então, olhando para Ana pela primeira vez, acrescentou, tu cantas como minha mãe cantava. Ela também tinha uma voz que partia o coração. Aquele foi o começo de uma trégua frágil. Aos poucos, Dona Isabel visitava mais, trazendo doces de ovos moles de Aveiro e histórias de juventude, incluindo, num sussurro confidencial para Maria, detalhes da costureira de Coimbra. Chamava-se Luísa. Tinha mãos como as tuas, delicadas mas fortes. Morreu jovem, de gripe espanhola. Eu nunca me perdoei por não ter lutado. As lágrimas uniram mãe e filha, e um dia, Dona Isabel estendeu a mão para Ana. Se fazes a minha filha feliz, então bem-vinda à família. Mas canta-me um fado, para selar. Ana cantou Grândola, o hino da Revolução dos Cravos, com voz trêmula mas cheia de esperança. Dona Isabel chorou, e naquela noite, pela primeira vez, as três mulheres, avó, mãe e amante, partilharam uma garrafa de Porto Tawny, brindando à resiliência das portuguesas. Enquanto isso, a carreira de Ana florescia. O álbum Saudades Libertadas foi nomeado para os prémios Amália e ela atuava em palcos maiores, o Coliseu dos Recreios, lotado de uma plateia mista de puristas do fado e jovens que viam nela um ícone. Maria acompanhava-a, sentada na primeira fila, o orgulho brilhando nos olhos. Mas o sucesso trazia invejas. Uma crítica no Jornal Diário de Notícias acusou Ana de comercializar a saudade para agendas modernas, insinuando que seu amor por Maria era uma pose para likes. O artigo doeu como um espinho de alecrim. Ana reagiu com fúria, trancando-se no estúdio caseiro, onde pilhas de partituras se misturavam a fotos antigas. Eles não entendem, Maria. O fado é sofrimento autêntico, não espetáculo. Maria, sempre a âncora, sentou-se ao piano e tocou uma melodia suave, de inspiração clássica. Então, usa isso. Escreve sobre nós, sobre a dor que libertamos. Juntas, compuseram Silêncio Quebrado, uma faixa que misturava fado com elementos de bossa nova, um hino à cura, gravado com a participação de uma violoncelista lésbica de Coimbra. O lançamento foi um triunfo. No concerto de apresentação no Music Box, no Cais do Sodré, o público cantou junto, lágrimas escorrendo como chuva de verão. João estava lá, na última fila, com Clara no colo, um gesto de paz, provando que o amor, mesmo falhado, pode evoluir para respeito. Após o espetáculo, ele aproximou-se de Maria. Tu mereces esta felicidade. Eu? Errei em prender-te. Eles abraçaram-se como velhos amigos, e Ana, observando, sentiu o último peso cair. O inverno trouxe paz, mas também um teste final. Maria descobriu que estava grávida, não de João, mas de uma doadora, um passo planeado em segredo para expandir a família. O anúncio veio numa noite de reis, com o bolo rei cortado e as febras revelando a surpresa. Ana congelou, o medo da rejeição antiga ressurgindo como fantasma. E se o silêncio voltar? Se eu não for suficiente? Maria pegou-lhe nas mãos, colocando-as na barriga ainda plana. Tu és tudo, Ana. Esta criança será nossa, tecida de amor português, resiliente, apaixonado, cheio de histórias. A gravidez foi uma jornada de maravilhas e medos. Elas passeavam pelo aqueduto das águas livres, mão na barriga, sonhando nomes, talvez Inês, como a de Castro, símbolo de amor trágico mas eterno. Dona Isabel tricotava roupinhas de lã e Clara desenhava o irmãozinho com lápis de cor. Quando o parto veio, numa clínica em Belém sob o céu de estrelas, Ana segurou a mão de Maria o tempo todo, cantando baixinho lágrima para acalmar as contrações.
O bebé, uma menina de olhos escuros como os de Ana, nasceu ao som distante dos sinos de Jerónimos. Chamaram-lhe Saudade, não pela melancolia, mas pela profundidade que o nome evocava. Naquele momento, abraçadas na cama do hospital, com o cheiro de antisséptico misturado ao de leite novo, Ana sussurrou: "O silêncio foi a nossa prisão, mas a verdade nos libertou." Com Saudade nos braços, a vida ganhou um ritmo novo, como um fado em compasso de valsas, leve, mas profundo. O apartamento na Graça transbordava, berços improvisados com lençóis bordados pela avó Isabel, pilhas de fraldas cheirando lavanda de Monsanto e noites em que Clara contava histórias inventadas para a irmã, misturando fadas com sereias do Tejo. Ana pausou as turnê, dedicando-se a canções de embalar que gravava em casa, com Maria ao violão, álbuns caseiros que se tornaram virais entre mães que era em todo o país. Mas a parentalidade não apagava as sombras. Portugal, apesar das leis progressistas, ainda nutria preconceitos como raízes antigas sob a terra fértil do Minho. Num parque em Ajuda, enquanto Saudade balbuciava na relva, uma avó idosa aproximou-se, franzindo o sobrolho para as duas mulheres. Duas mães? Que exemplo é este para as crianças? As palavras foram ditas baixinho, mas cortaram como faca de ourives. Maria, exausta de noites sem dormir, rebateu: "O exemplo de amor verdadeiro, senhora. Melhor que ódio disfarçado de tradição." A mulher afastou-se resmungando, mas o incidente deixou uma marca, um lembrete de que a liberdade era conquista diária. Ana canalizou a raiva em arte. Inscreveu-se num workshop de escrita no Centro de Poesia de Coimbra, onde poetisas como Sofia de Mel Brainer ecoavam nas paredes de pedra. Lá, escreveu um ciclo de poemas sobre maternidade lésbica, infundidos com imagens portuguesas. Teu choro é o fado das ondas que quebram em Sagres, livres, e eu, tua guarda, canto-te o mar sem sal de lágrimas antigas. Maria editou os textos, adicionando toques literários, e juntos publicaram Mais de Saudade, um livro que ganhou o Prémio Literário da Fundação Calouste Gulbenkian. O sucesso trouxe convites, palestras em universidades de Lisboa e Porto, onde jovens estudantes faziam fila para autógrafos, partilhando suas próprias histórias de coming out. "Vocês são como as heroínas dos nossos contos", disse uma rapariga de Évora, com dreadlocks e tatuagens de azulejos. Ana sorria, mas por dentro pensava nas mulheres que vieram antes, as amantes silenciadas nas Quintas do Douro, as fadistas que cantavam de amores não ditos nos anos 50. "Somos apenas o eco delas", respondia. O conflito reacendeu quando João pediu custódia exclusiva de Clara. "Ela precisa de um pai presente", argumentou no Tribunal de Família, com advogados citando estabilidade tradicional. Maria, devastada, passou noites em claro, caminhando pelo terreiro do Paço sob as estrelas artificiais do museu. "E se perdermos tudo, Ana? Se o mundo nos roubar as filhas?" Ana, com a força de quem sobreviveu a rejeições, abraçou-a: "Não perdemos. Lutamos com o coração português, teimoso como o vinho do Dão." O julgamento foi um drama digno de telenovela, testemunhos de Dona Isabel, que defendeu a filha com fervor inesperado: "Eu sei o que é amar em segredo, não deixarei que sofram como eu." Depoimentos de amigas do Lisboa Factory, descrevendo a família unida e amorosa, até uma carta de Ana, lida em voz alta, comparando o amor delas ao de Os Lusíadas, épico. Navegando oceanos de dúvida para portos de paz. O juiz, um homem de Setúbal com sotaque salgado, decidiu a favor da custódia partilhada, mas ampliada para incluir Ana como guarda parental. "O amor não tem género", sentenciou, e quando o espírito da Revolução de 74. A vitória foi celebrada com um piquenique no Monsanto, empadas de bacalhau, morangos do Ribatejo e Clara correndo livre, gritando vitória, como nos jogos de futebol. João, surpreendentemente, juntou-se, trazendo um brinquedo para Saudade. "Eu errei em lutar", admitiu, erguendo um copo de moscatel. "Mas fico feliz por Clara ter duas mães fortes." Aquele momento selou uma amizade improvável, provando que a dor partilhada pode nascer reconciliação. Com as filhas crescendo, elas sonharam maior. Compraram uma casa pequena em Sintra, perto da Quinta da Regaleira, com jardim de camélias e uma fonte murmurante.
Ali, Ana construiu um estúdio, gravando podcasts sobre fado quer, episódios com convidadas como cantoras trans de fado, discutindo como a música portuguesa evolui para abraçar todos os amores. Maria lecionava online agora um curso sobre literatura lésbica de autores como Maria Isabel Barreno, da Nova Senhora de Ins. Um verão, viajaram para o Douro em autocaravana, uma aventura romântica, parando em quintas para provar vinhos e contar estrelas. Em Pinhão, sob as vinhas em Socalcos, Ana propôs renovarem os votos, num ritual privado, anéis de filigrana de Gondomar, votos sussurrados ao pôr-do-sol. Tu interpretaste meu silêncio como fim, mas era o começo de nós, disse Maria, beijando-a e a realidade nos chocou, mas libertou. A dor reprimida, outrora uma prisão, tornara-se combustível. Elas voluntariaram sem abrigos para jovens LGBTQ+, em Lisboa, compartilhando histórias para inspirar. Saudade, aos 2 anos, já dançava ao som de fado e Clara escrevia poeminhas sobre 2 rainhas no castelo. No 8º aniversário do reencontro, na mesma casa de fados da Alfama, Ana dedicou uma canção à plateia, para o silêncio que se quebrou e para o amor que renasceu. Maria, na primeira fila com as filhas, aplaudiu de pé, lágrimas de alegria, não de saudade, mas de plenitude. Os anos fluíram como o vinho do Porto, envelhecendo graciosamente, ganhando complexidade. Saudade cresceu uma criança curiosa, com cachos negros como os de Ana e a teimosia verde dos olhos de Maria. Aos 4, ela exigia histórias de mães antes de dormir, contos onde princesas salvavam princesas, inspirados nas lendas de Trás-os-Montes que Dona Isabel contava agora com entusiasmo renovado. Clara, aos 9, tornara-se uma mini-escritora, preenchendo cadernos com aventuras da Ana fadista e Maria poetisa, vendendo cópias caseiras na feira de Alvalade para angariar fundos para orfanatos. A família expandiu-se em laços escolhidos. João casou-se novamente, com uma enfermeira do Porto chamada Rita, e os fins de semana alternados tornaram-se piqueniques conjuntos na praia de Comporta, dunas brancas, cavalos selvagens ao fundo, risos misturando-se ao barulho das ondas. Quem diria que seríamos amigos, brincava João, abrindo uma garrafa de verde. Ana ria, o amor ensina humildade, como um bom fado. Mas nem tudo era harmonia. A saúde de Dona Isabel fraquejou, um diagnóstico de artrite reumatoide que a deixou com mãos inchadas, incapazes de costurar. As minhas agulhas traem-me, queixava-se, sentada na varanda da casa em Sintra, olhando os jardins da pena enevoadas pela neblina. Maria e Ana mudaram-se para perto, transformando o resto do chão num espaço acessível. Ana cantava-lhe modinhas antigas, enquanto Maria lia Camões em voz alta. Num entardecer de outono, com folhas de castanheiro caindo como confetes, Dona Isabel confessou mais. Eu escrevi cartas para Luísa, sabes? Enterrei-as no jardim da casa de Coimbra. Quero que as desenterres por mim. A viagem a Coimbra foi uma peregrinação emocional. No jardim da velha casa, agora de um casal de reformados que permitiu a escavação, encontraram as cartas amareladas, seladas com cera vermelha. Palavras de amor cru de uma jovem de 20 anos. Meu coração é teu, como o mondego é do céu. Dona Isabel leu-as tremendo e chorou pela primeira vez sem vergonha. Eu fui covarde. Mas vós, filhas, sois corajosas. Aquele ato libertou não só o passado dela, mas fortaleceu o laço familiar. Dona Isabel tornou-se aliada ativa, marchando no período com uma faixa Amor Sem Fronteiras. O trabalho de Ana ganhou projeção internacional. Um documentário da RTP sobre fadistas queer levou-a a festivais em Berlim e Nova Iorque, onde cantou para plateias que ovacionavam silêncio quebrado como hino. Maria acompanhava quando possível, mas a distância testava o relacionamento. Numa turnê em Paris, Ana ligou tarde da noite. Sinto falta do teu cheiro a lavanda, do teu riso e quando nas colinas de Sintra. Maria, embalando saudade, respondeu, volta, amor. O nosso fado precisa de 2 vozes. De volta, elas enfrentaram um conflito interno, o desejo de um segundo filho biológico para Ana. Quer carregar uma parte nossa, confessou, vulnerável como nunca. Maria hesitou, o corpo ainda marcado pelo parto de saudade, o medo de dividir atenções. Discutiram numa noite chuvosa, palavras afiadas como facas de chanfana. E se eu não quiser mais?
Isso faz-me egoísta? Ana, magoada, dormiu no sofá. Mas ao amanhecer, com o sol filtrando pelas persianas, Maria encontrou-a chorando sobre a viola. Desculpa. O medo fala por mim. Vamos tentar, juntas, como sempre. O processo foi árduo, consultas em clínicas de fertilidade em Lisboa, hormonas que deixavam Ana exausta, noites de dúvida compartilhadas com chá de camomila. Quando o teste positivo veio, num consultório com vista para o Aquário Vasco da Gama, elas dançaram pela sala, rindo e chorando. O menino, nascido em primavera, chamaram-lhe Tejo, símbolo do rio que as unia. A maternidade quádrupla, com Clara e as duas pequenas, era caótica, mas bela. Manhãs de caos com mingau derramado, tardes de histórias no jardim zoológico, noites de concertos caseiros onde as crianças batucavam potes como percussão. Maria publicou um segundo livro, Ribeiros de Amor, contos inspirados nas filhas, que ganhou prémio na Feira do Livro de Lisboa. Ana colaborou com uma orquestra sinfónica para uma suíte fadista, estreada no grande auditório da Gulbenkian, com as famílias na primeira fila. Um susto veio no 10º ano do reencontro. Ana descobriu um nódulo na garganta, o medo de toda fadista, o mal da voz. Exames em Santo António confirmaram benigno, mas o hiato forçado fez questionar. E se perder a voz? Quem sou eu sem o fado? Maria, segurando-lhe a mão no hospital, disse: Tu és a mulher que amo, com ou sem canções. Mas vais cantar de novo, por nós. Recuperada, Ana voltou aos palcos com Vozes Libertadas, um espetáculo multimédia com projeções de azulejos animados e depoimentos de mulheres queer portuguesas. O público, lutando o Teatro Nacional Dona Maria II, aplaudiu de pé por minutos, um rugido de catarse coletiva. Naquele ano, celebraram o casamento de Clara. Não, espera, Clara ainda era criança, mas Dona Isabel, aos 70, casou-se com uma velha amiga de costura, Luísa, ironia do destino. Numa cerimónia discreta em Fátima, onde pediram bênçãos ao santuário que outrora as aterrorizara. Ana e Maria foram madrinhas, rindo da ironia. O silêncio da tradição quebrou-se para todas. Com Tejo engatinhando e Saudade aprendendo a ler, elas plantaram uma oliveira no jardim de Sintra, simbolizando raízes profundas. Nós sobrevivemos ao soco da realidade, disse Ana, ao pôr do sol. E emergimos mais fortes, como Portugal após os sismos. O tempo, esse ladrão gentil, trouxe maturidade e novas camadas à tapeçaria do seu amor. Aos 40, Ana era uma fadista consagrada, com um museu dedicado em Alfama exibindo suas guitarras e vestidos negros. Maria, professora titular na Universidade Nova, lecionava seminários sobre narrativas queer na literatura ibérica, atraindo alunos de Espanha e Brasil. As filhas cresciam. Clara, aos 19, estudava jornalismo no Porto, apaixonada por reportagens sobre direitos LGBTQ+. Saudade, aos 14, tocava viola como mãe, sonhando em misturar fado com eletrónica. Tejo, aos 10, era o palhaço da família, colecionando conchas e contando piadas ruins. A casa em Sintra tornara-se um refúgio cultural, paredes ladeadas de livros de José Saramago e capas de discos de Marisa, o jardim um oásis de romãzeiras e alecrins, onde Dona Isabel, agora avó ativa, com Luísa ao lado, ensinava as netas a bordar motivos de filigrana. As mulheres reuniam-se para noites de mulheres, bebendo licor de maracujá e debatendo tudo, de política a paixões. Mas o conflito veio disfarçado de oportunidade. Um produtor de Hollywood ofereceu a Ana um papel num filme sobre Amália Rodrigues, A Voz da Saudade, rodado entre Lisboa e Nova Iorque. É o teu sonho, incentivou Maria, mas o contrato exigia 6 meses longe. E as crianças? E nós? Ana hesitou, o velho medo de perda ressurgindo. Não quero que o silêncio da distância nos separe de novo. Decidiram ir juntas. Maria pediu licença sabática, Clara ficou com João e Rita no Porto, às pequenas com as avós. A aventura em Nova Iorque foi eletrizante. Ana filmando cenas em estúdios que ecoavam com sua voz, Maria explorando a Strand Bookstore e escrevendo ensaios sobre diáspora portuguesa. Mas a cidade grande, com seu ritmo frenético, testou-as. Jantares solitários em Brooklyn, quando Ana voltava exausta de gravações. Discussões sobre o futuro, quando Maria confessou: sinto-me perdida aqui. Lisboa é o nosso sangue.
O soco veio numa noite de neve rara. Ana, após uma cena emocional recriando o exílio de Amália, ligou para Maria num táxi amarelo. Eu amo isto, mas amo-te mais. Volta comigo para casa. Elas embarcaram no primeiro voo, abandonando o glamour por abraços familiares no aeroporto de Pedras Rubras. De volta, Ana declinou o resto do contrato, optando por um documentário português sobre fadistas contemporâneas, Vozes do Tejo, filmado nas margens do rio com as filhas como assistentes. A experiência fortaleceu-as, provando que o amor era âncora, não prisão. Elas fundaram uma fundação, Saudades Livres, financiando bolsas para artistas que eram em Portugal rural, meninas do Alentejo aprendendo fado sem julgamento, rapazes do Minho pintando bandeiras arco-íris. O lançamento, no Museu do Fado, atraiu figuras como a Presidente da República, que discursou sobre o Portugal inclusivo do século XXI. Internamente, as dores reprimidas das juventudes emergiam em terapia, sessões com uma psicóloga de Setúbal, especialista em traumas geracionais. O teu silêncio foi herança, Maria, disse a terapeuta. Quebra o ciclo. Ana explorou sua própria ferida, a perda do pai no mar, que a fizera temer abandonos. Eu interpretei o teu silêncio como rejeição porque o mar me rejeitou primeiro, confessou. As lágrimas libertaram camadas profundas e saíram mais unidas, como vinhas podadas para crescerem fortes. Clara trouxe alegria e drama ao anunciar o namoro com uma ativista espanhola metida em protestos ambientais. Ela é intensa, como tu, mãe Ana, brincou. A família viajou a Madrid para conhecê-la, passeando pelo Retiro e comendo paella, rindo de paralelos ibéricos. Saudade, rebelde adolescente, apaixonou-se pela primeira vez por uma colega da escola de artes, um crush tímido que Ana e Maria guiaram com sabedoria. O amor assusta, mas fala. Não deixes o silêncio vencer. Tejo, sensível como um poeta, escreveu uma peça escolar sobre famílias modernas, encenada no liceu com ele como narrador. O público aplaudiu, mas um pai conservador reclamou: indoutrinação. Maria defendeu num artigo no Público, argumentando pela educação inclusiva, o texto viralizou, sparking debates nacionais. No 20º aniversário do reencontro, elas alugaram a Casa de Fados original. Ana cantou um medley de suas vidas, da rejeição ao renascimento. Maria leu um poema novo, do silêncio nasceu o rugido do soco, a rosa, da dor, o vinho. As filhas, agora adultas ou quase, brindaram com sumo de laranja às mães que nos libertaram. Dona Isabel, frágil mas radiante, sussurrou a Luísa: vê-las assim. Valeu cada silêncio meu. Portugal, ao fundo, pulsava com festas de São João, fogueiras acendendo esperanças. O crepúsculo da vida chegou suave, como o entardecer no cabo de São Vicente, dourado, vasto, prometendo paz após tempestades. Aos 55, Ana e Maria eram pilares. Ana, com voz rouca mas ainda hipnótica, dirigia um conservatório de fado inclusivo em Alfama, ensinando gerações a cantar sem medo. Maria, autora de best-sellers, moderava painéis na ONU sobre direitos queer na Europa do Sul, viajando com Ana como companheira inseparável. As filhas voaram. Clara, jornalista premiada, cobria histórias de amor resiliente em Moçambique, casada com sua espanhola num jardim de oliveiras. Saudade lançou um álbum fusion, fado com beats de Angola, torando pela diáspora lusófona, com Ana como backing vocal em Lisboa. Tejo, biólogo marinho, estudava corais no Algarve, namorando um mergulhador de Faro, e enviava postais com conchas para as mães, como nosso amor, profundo e eterno. Dona Isabel partiu aos 82, pacificamente na cama de Sintra, com Luísa ao lado e a família reunida. O funeral, na sede de Lisboa, foi um tributo, fadistas cantando pedaços do eu, poetas recitando de Maria. No cemitério dos prazeres, sob ciprestes centenários, Maria enterrou uma carta da mãe para Luísa, fechando o ciclo. Ela libertou-se no fim, disse a Ana, abraçando-a sob a chuva fina. Como nós. O luto as aproximou ainda mais. Elas viajaram para a Madeira, ilha de brisas eternas, caminhando levadas de mão dada, falando de tudo, arrependimentos mínimos, alegrias imensas. O soco da realidade doeu, mas nos moldou, refletiu Ana, colhendo amoras silvestres.
Maria sorriu. E a dor reprimida? Tornou-se nossa força, como o vinho que fermenta em adegas escuras. De volta, fundaram um centro residencial em Tomar para mulheres idosas que era Casa da Saudade Livre, com jardins de ervas e noites de contos. Ana lecionava fado, Maria literatura, enchendo o ar de vozes outrora silenciadas. Num outono dourado, com folhas de plátano dançando no chiado, Ana sentiu o peito apertar, um aviso do coração, frágil após décadas de canções passionais. Os médicos em Santa Maria diagnosticaram insuficiência, mas com tratamento, anos ainda. Maria, prática como sempre, organizou dietas de peixe grelhado, passeios curtos pelo Tejo, mas o medo pairava. Não me deixes, sussurrou numa noite, a cabeça no peito de Ana. O silêncio final. Não o suporto. Ana, com humor fadista, respondeu: eu fico, amor. Até o último acorde. Elas viveram intensamente. Um último concerto no Coliseu, com filhas e netos na plateia. Clara tivera um menino, chamado Porto. Uma viagem ao Douro, colhendo uvas para um vinho personalizado. Libertação 2045. Saudade gravou um dueto com Ana, Eco do Silêncio, que subiu nas charts, celebrando a jornada. Quando o fim veio, numa manhã de primavera com jasmins florescendo na varanda de Sintra, Ana partiu nos braços de Maria, murmurando: obrigada pelo soco que nos acordou. Maria chorou, mas com gratidão, um luto rico em memórias, não vazio. Viúva, Maria continuou, escrevendo memórias, do silêncio ao canto, que inspirou gerações. As filhas, agora mães, criavam lares de amor aberto. No aniversário de morte de Ana, reuniam-se na Alfama, cantando seus fados, o Tejo ecoando como aplauso eterno. Assim, o amor delas, emocional, romântico, humanista, entreteceu-se na tapeçaria de Portugal, uma história de interpretação errada transformada em libertação, onde o silêncio se calou para sempre e a dor reprimida floresceu em canções de esperança. Porque, no coração lusitano, o amor é saudade viva e elas viveram-na plenamente.